Bom dia a todos. Nós estamos dando continuidade à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Brooklyn. Você que está impossibilitado de vir à igreja, você que está sendo restrito nesse momento do ensino da Palavra de Deus, nós estamos chegando até você. Antes de começar, eu gostaria de iniciar com uma oração. Curva sua cabeça, acompanhe comigo. Senhor Deus, nós pedimos a tua orientação, a tua instrução, que a tua palavra faça parte do nosso dia a dia, que ela possa nos dirigir em todos os nossos caminhos, Senhor. Abre o nosso entendimento agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos abordar um tema que o nosso país vive de maneira acentuada, que é como que o cristão se posiciona frente à política. O cristão, principalmente o batista, ele tem uma determinação de separar muito bem o que é Estado e o que é igreja. A Escritura trabalha sempre nesse sentido. Desde o início da formação do antigo Israel, a gente vê que Arão cuida da parte religiosa, enquanto que Moisés cuida da parte administrativa, legislativa, mesmo sendo um profeta de Deus. E alguns vão argumentar que o cristão não deve se meter em política. Nós não podemos ficar alheio ao que acontece, o que influencia diretamente a nós, aos membros da igreja, aos membros do corpo de Cristo. E a própria Escritura, mediante o testemunho de Jesus Cristo, ela aborda esse tema. E a Escritura como um todo tem um ensino muito bem guiado, especificado nesse assunto. Nós vamos trabalhar bastante com a Escritura. Eu queria que vocês primeiro abrissem comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 17 a 21. Jesus é chamado a opinar como mestre. Ele é perguntado: é lícito pagar tributo a César ou não? César era o governante autoritário da época. Ele era o que a gente chama de absolutista. O que ele falava era lei, o que ele agia era considerado absoluto. Isso algumas pessoas vão falar, é o que a gente vive agora na nossa realidade. Quando alguém determina alguma coisa, se cumpre. E dentro do estudo da política, da construção do Estado, Montesquieu combateu isso de maneira veemente e criou os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, e um não poderia se sobressair ao outro. E hoje a gente vê literalmente todo o conceito de Montesquieu, do Estado moderno, sendo colocado em contraposição ao absolutismo quando um decide sozinho. E Jesus foi perguntado: é lícito pagar imposto a César? Isso na época era uma situação muito complicada, porque Israel era dominada, era submetida ao governo de Roma, não tinha um governo próprio. E existia toda uma movimentação política. E Jesus se posiciona, ele não fala, não é comigo. Ele fala, testemunho dele direto. Jesus, porém, conhecendo a sua maldade, disse: por que estão me colocando à prova? Por que me experimentais? Eu estou lendo Mateus 22, 17 a 21 e já estou fazendo a interpretação. E chama aqueles que perguntam eles de hipócritas. Mostrai-me a moeda de tributo. Então, eles apresentam uma moeda romana, e essa moeda romana, Jesus, ele responde a sua pergunta com outra: de quem é esta éfigie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então, ele lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em nenhum momento Jesus fala para descumprir ou ir contra o que acontecia. Quando a gente vê todos os escritos de Paulo sobre governo,
A gente tem que quem era o governante seria Nero na época, e mesmo assim a gente não tem uma confrontação direta contra o governo. Como eu falei para vocês, nós vivemos momentos difíceis, nós vivemos momentos em que toda a estrutura de governo que foi proposta contra o autoritarismo da monarquia absoluta foi colocada de lado, mas a gente tem que entender o que Deus quer como propósito ou como ensino dentro do governo para o cristão. Primeiro, eu queria falar com vocês o que Paulo escreve, o que Paulo fala, o que Paulo orienta diretamente quando ele fala em Romanos 13, 1 a 7. Acompanhe comigo. Paulo fala: toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus, ou ordenança. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados ou juízes não são terror para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Paulo está escrevendo para uma igreja madura, sólida, que a gente não deve partir para desobediência civil. Não deve, em momento nenhum, ir contra a autoridade, porque o princípio da autoridade, ela vem de Deus. O princípio de uma responsabilização vem de Deus. O princípio da justiça vem de Deus. Então, Deus coloca, mediante Paulo, mediante a mensagem que ele deixa, que a gente deve acatar as autoridades, sempre com grande cuidado, sempre com uma grande ressalva. Sempre é mais importante obedecer às leis de Deus do que a lei dos homens. Atos 5, 29, importa obedecer a Deus do que aos homens. Toda vez que a gente tiver uma ordenança, uma prática governamental que vai contra a ética e moral de Deus, fica em primeiro lugar a ética e moral de Deus. Mas o cristão tem que se submeter às autoridades, à lei, tem que ser um bom pagador de impostos, e para isso pode chocar muitas vezes até o cristão essa mensagem que está bem definida. E existe uma relação direta entre bênção do povo, maldição do povo e a atitude do governante. Quando vocês veem os 1º e 2º Reis, vocês até ficam em dúvida, por que está escrito assim? E o rei tal fez o que parecia bem aos olhos de Deus, e o povo foi bem. E o rei tal fez o que era mal, e o povo se deu mal. Isso é uma relação direta que a Escritura deixa. Então, é importante os nossos governantes seguirem uma ética e moral que se aproxima da de Deus? É lógico. Paulo, na carta a Timóteo, 1 Timóteo 2, 1, 3, ele fala uma coisa que para algumas pessoas não faz sentido, mas ela é bem explicativa. Por que a gente precisa ter governos, não importa qual ele seja. 1 Timóteo 2, versículo de 1 a 3, fala assim: admoesto-te, pois, ele está cutucando a gente para fazer isso,
porque isso não é natural. Antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades, pelos governantes. Existiam diversos reis na época, existia o imperador romano, e mesmo assim o Império Romano mantinha os reis locais. E ele fala que nós devemos, antes de qualquer coisa, pedir a intervenção de Deus pelas nossas autoridades. E ele deixa bem claro, e por todos os que estão em eminência, todos que estão em governo, todos que são autoridades. E aí ele explica por quê. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Um país que tem governo, o país que tem uma estrutura que funciona, o cristão tem a possibilidade, ele está falando para a igreja, de ter paz, de ter uma vida tranquila, de ter uma vida organizada, de poder fazer os seus negócios, de poder ter sua família, de ter uma previsão do que vai acontecer. Independente. Os países, infelizmente, do Oriente Médio que passaram por anarquia, por destruição, hoje estão em situação muito pior do que estavam antes, inclusive para os cristãos. Vocês pegam o Iraque, vocês pegam a Líbia, que virou um desastre, acabou com o regime de governo. Então a anarquia é muito pior aos olhos de Deus do que um regime bem organizado e bem estruturado. E isso ele está falando numa época em que já existia um absolutismo do Império Romano, mas era melhor o absolutismo do Império Romano do que uma anarquia, do que não tem lei alguma. Então nós devemos orar pelas nossas autoridades para que não exista confusão, que não exista anarquia, que não exista divisão. E é um problema sério que nós estamos vislumbrando que possa acontecer no nosso país. Só que a gente tem que tomar cuidado. Alguns cristãos colocam que o governo é a fonte de bem-estar dele. Que um governo A, B ou C, ele que é o responsável pela sua segurança, pelo seu futuro. Cuidado, porque um dos princípios básicos da sabedoria que Deus coloca dentro das Escrituras é que o homem não pode confiar no homem. Jeremias 17:5 fala, assim diz o Senhor, lembrando que a Escritura tem palavra de Deus, palavra do homem e palavra do diabo. Tudo isso é verdade, porque são fatos que aconteceram, fatos narrados, que o Espírito Santo coloca para o nosso aprendizado e nossa instrução. Toda vez que vem palavra de Deus, isso é uma verdade absoluta. É uma verdade que está marcado na história do homem, como revelação de sabedoria. Toda vez que vier do diabo, sempre é uma mentira. E do homem pode ser verdade ou não, dependendo quem é que está falando. Então aqui é Deus que fala. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aquele que confia no governo para ter estabilidade, crescimento, prosperidade, está entrando numa furada, segundo a própria Escritura. E indo para o 7, nós temos sempre uma bênção e uma maldição. Aqui a gente tem a bênção. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a Escritura deixa bem claro que nós temos que ter uma forma de governo bem estruturada, bem organizada, que não entre em conflito dentro dela mesma, para que nós tenhamos uma vida tranquila, que nós tenhamos uma vida quieta, para que a gente tenha uma vida piedosa em honestidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura deixa muito bem claro o que significa um governo humano na prática, e nem por isso a gente pode ter ilusão, e nem por isso a gente vai querer um desgoverno. Eu queria que vocês abrissem comigo. O bom
do ensino online que a gente faz, da escola bíblica dominical dessa maneira, é que a gente pode transmitir bastante informação, mesmo que você tenha dificuldade, você para e volta depois. Juízes, capítulo 9, versículos 7 a 15, tem uma narrativa que é uma fábula. A Escritura, nos seus 66 livros, ela é extremamente rica. Ela usa diversas formas de apresentação, e uma delas são as fábulas. Diferente de parábola, que Jesus utilizava bastante, parábola é uma história que não precisa ser absolutamente real, mas que pode acontecer, enquanto que fábula é uma história fantástica. E aqui a gente tem a famosa fábula de Jotão, quando a gente tem a tentativa de formar um governo civil, um governo humano, a parte da vontade de Deus, não guiada por Deus. E o povo todo está muito animado. Vamos eleger nosso governante. Vamos começar a fazer tudo para termos um governo segundo o modelo dos outros. E nesse sentido, a gente tem que Abimeleque, filho de Jerubaal, vai lá e quer convencer os anciãos: eu vou ser o governante. Eu vou ser aquele que vai dominar sobre vocês. E aí Jotão conta uma fábula que tem uma verdade, que tem sabedoria para nós, que ensina o que um governante realmente é. Acompanhem comigo, nós vamos ler Juízes capítulo 9, do versículo 7 a 15, e dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes. Disse quem? Aos que estavam sendo convencidos por Abimeleque, para ter naquele momento um governo sem Deus, um governo que era da vontade exclusiva de Abimeleque. Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. E ele vai começar a fábula. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. É uma fábula, porque isso é impossível, isso é fantástico. E disseram a oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, o meu óleo, é isso que ele quer dizer, que Deus e os homens em mim prezam. Por quê? Porque a oliveira ela é produtiva naquela época, ela é essencial, ela produzia tanto alimento, como unguento, como servia para fazer fonte de combustível para as lamparinas. Então era um produto extremamente importante. E os homens em mim prezam, iria dominar sobre as outras árvores. Algumas versões vão ter pairar. Então disseram as árvores à figueira, vem tu. Eles estão tentando chamar alguém para governar. Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu sabor, o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixarei eu o meu mosto, o meu gosto, o meu produto que alegra a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores ou dominar? Então ninguém queria. A gente tem nessa fábula que foi, as árvores procuram, primeiro a oliveira, depois a figueira, depois a videira, e eles não querem aceitar, porque eles não querem deixar de fazer o que eles fazem, que é produtivo, que dentro da sociedade tem relevância. E por final, todas as árvores dizem ao espinheiro, ou disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Quem
está potencialmente aceitando ser um governante nessa fábula é alguém que promete alguma coisa que não pode fornecer. Espinheiro não faz sombra. Espinheiro não protege ninguém. Então, essa é a primeira mensagem que é colocada dentro da sabedoria dessa fábula, é que o espinheiro que se propõe, aquele que se propõe a ser governante, ele não pode dar conforto, não pode dar sombra, mas ele promete isso. Mas ele fala uma outra coisa que ele pode fazer. Se não saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Ele não pode oferecer segurança, mas ele tem a capacidade de criar uma tremenda confusão e de criar destruição. Se vocês acham que só é essa mensagem que a Escritura tem sobre o governo civil, o governo humano, vocês estão enganados. Por quê? Porque a Escritura também continua falando num outro evento histórico, um pouquinho mais para frente historicamente no Antigo Israel, e que o Espírito Santo deixou para a gente como palavra de sabedoria, como instrução para nós em outros tempos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 9 a 20. Nessa época, o antigo Israel todo está clamando por um líder, um governante que vá segundo os propósitos do povo e não os propósitos de Deus. E eles vão escolher alguém, eles vão clamar por alguém. Mais na frente, a gente vai ver, a partir do capítulo 9, que eles acabam escolhendo Saul. Saul era alguém que chamava a atenção, ele era mais alto que os outros, era bem apessoado e só fazia confusão e atrapalhada. Mas era alguém que o povo queria. E 1 Samuel 8, de 9 a 20, vai falar algumas coisas muito interessantes. Vai falar das características de um governante. O que ele faz. E isso se soma à mensagem que a gente viu da fábula, em Juízes 9, de 7 a 25, que é chamada fábula de Jotão, ou a fábula das árvores, ou a fábula da floresta, tanto faz. Então acompanhem comigo, 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 9 a 20. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume, ou a prática, ou o que o rei vai fazer, quando houver de reinar sobre eles. Você transpõe a ideia de rei como governante, porque o rei era o governante da época. Nós não temos reis que governem atualmente, mesmo os países que têm monarquia não governam, eles só têm uma função de Estado, não tem mais uma função de governo. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Samuel, como profeta de Deus, como boca de Deus, vai transmitir uma mensagem que vem diretamente da parte de Deus. E disse: este será o costume do rei, o hábito, a prática, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros de batalha. Vai montar um exército, vai ter polícia militar do Estado. E como seus cavalheiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000, de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. Aqui ele está falando que o governante, o rei, vai usar toda uma estrutura para se manter no poder. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiros. Mesma coisa. Vai utilizar para benefício próprio. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Ele vai ganhar muito dinheiro com o Estado e vai repartir para os seus amigos. Muito parecido com o que acontece hoje. Quem é amigo do poder é beneficiado. Quem não é amigo do poder não é beneficiado. E as vossas sementes e as vossas vinhas
dizimará, ou seja, cobrará imposto de tudo. Cobrará PIS, COFINS, ISS, cobrará de tudo, para dar aos seus oficiais e aos seus servos, também os vossos servos, as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Vai criar toda uma estrutura de governo que é voltada para o próprio governo. É o que a gente está vendo hoje em dia. Hoje em dia se fala muito da reforma administrativa, que não vai ter mais, porque se iniciou agora uma CPI no Senado, desculpem, e nesse sentido, os funcionários do próprio governo sempre são os beneficiados. É isso que o texto está falando. Dizimará o vosso rebanho. Dizimará aqui é cobrar imposto, não é matar. E vos lhe servirá de servos. Todos nós pagamos impostos. Se você não pagar, você vai ter problema. Se deixar de pagar o seu IPTU toda vez, se deixar de recolher seu imposto de renda, se deixar de recolher seu INSS, esse tema é absolutamente atual. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, reclamar do governo, em oração, que vós houverdes escolhido, lá eles estão escolhendo. Interessante, né? Ah, mas eu votei em fulano. Agora é tarde, você já fez. Mas o Senhor não vos ouvirá. Por quê? Porque você fez uma escolha. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras, tomará as lutas que seriam nossas. É isso que o texto está falando. Então, esses dois textos são absolutamente atuais. Quando você vê Jesus e Paulo falando sobre governo, eles têm isso em mente também, eles não anulam essa verdade, só que Paulo deixa bem claro, voltando em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, capítulo 2, de versículo de 1 a 3, ele fala da importância de ter um governo. Por quê? Para ter uma organização social. Se a gente não tiver uma organização social, nós vamos ter anarquia. Ninguém vai ter direito à propriedade, ninguém vai ter direito a ter o seu negócio, ninguém vai ter direito à sua integridade de vida, ninguém vai ter o direito de poder se deslocar. Isso daí já está limitado agora, mas esse é o propósito de Deus. Ninguém vai ficar fechando o seu comércio, a sua casa. Bem, isso está acontecendo agora também. Mas, literalmente, esse é o propósito da existência de um governo segundo os olhos de Deus. Agora, cuidado. Ao mesmo tempo, dentro da Escritura, dentro da sabedoria de Deus, a gente tem um versículo que fica jogadinho lá, que ninguém entende para que serve. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode, inclusive no nosso país ou em outros países, evoluir para uma situação de anarquia, uma situação de revolta popular. Quando você aperta demais a população, quando você propõe a população ficar muito entre um lado e outro, você pode ter uma revolta da população. Você pode ter manifestação de rua. Êxodo 23, 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Êxodo 23, 2. A gente lê isso e não entende. O que o autor bíblico está querendo transmitir, e não é muito fácil às vezes, ele quer dizer que você não deve se organizar como multidão para tomar a lei nas suas mãos. Não é para você participar do que a gente poderia chamar, num português mais antigo, de turba. Você não pode participar de movimentos que têm um processo de rebeldia armada ou violenta. E ele continua, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nós estamos vendo isso agora. Nós estamos vendo uma maioria, inclusive, no Supremo Tribunal, que foi contra o direito. Se você é advogado, tem um advogado da família, tem visto que eles estão reinterpretando a lei para benefício próprio
o benefício de X, Y ou Z, ou por uma finalidade, ou por uma ideologia, que é o que a gente chama de ideologia do politicamente correto, mas mesmo assim, a gente não deve participar de uma revolta popular que pode se tornar violenta, e não pode participar se uma maioria vai contra o que é a lei dos homens ou a lei de Deus. Tomar cuidado sempre que o cristão deve ser obediente das leis, seguidor das leis. A gente já viu isso de maneira muito bem definida na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7, que Paulo fala que nós temos que ser cumpridores da lei, obediente às autoridades, mas ao mesmo tempo, Atos 5, 29, quando Pedro e os apóstolos foram proibidos de pregar o evangelho, eles responderam: importa obedecer a Deus do que aos homens. A lei de Deus está acima da lei dos homens. Se a lei dos homens manda fazer alguma coisa que é contra a ética e a moral de Deus, você vai ter que assumir um dos lados. Aí não tem jeito. Tá? Finalizando, eu queria que vocês abrissem 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 12 a 14. Pedro está dando uma palavra de sabedoria sobre o comportamento ético do cristão em tempos difíceis, em tempos em que muitas vezes a lei é desprezada, menosprezada, muitas vezes a ética cristã é combatida, essa que é a verdade. Pedro fala: tendo vosso viver honesto entre os gentios. Nós devemos ter uma ética e uma moral que apareça dentro daqueles que não são cristãos, para que naquilo em que falam mal de vós, e pode estar certo que falam mal da gente, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Em toda adversidade nós temos que ter testemunho, temos que ter comportamento ético. E ele continua: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação, ordem, organização humana por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O cristão tem que tomar cuidado. Nós não devemos ter partido político X, Y, Z, porque nós vamos ser absolutamente enganados. Nós vamos quebrar a cara, no bom português, se fizer isso. Nós vamos trazer sobre nós maldição, como a gente já falou em Jeremias 17:5. Nós não devemos depositar a nossa confiança em homens, mas a Escritura deixa bem claro que é importante que tenha governo, para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de planejamento. Mas o cristão tem que estar muito firme nas suas convicções éticas e morais. Tem que estar muito bem sedimentado na Escritura, tem que estar muito bem sedimentado na ação de Deus, na oração, no apoio dos outros cristãos. E eu queria terminar com um versículo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, fala: a nossa cidade está nos céus. O nosso governo, o nosso modelo ideal não é humano. Você vai ter que tomar algumas decisões a partir de ética, de moral. Eu diria que você vai fazer opções entre o menos ruim, não entre o ideal. Mas a nossa cidade está nos céus. O nosso governo, nós almejamos estar no reino dos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas. Então nós temos uma meta de governo ideal que não é um governo humano, que é um governo divino,
que é um governo de Jesus Cristo. Lá é nossa cidade, lá é nossa meta. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que testemunhar, nós temos que manter os nossos valores cristãos bem fundamentados a partir da Escritura, sabendo que o governo é necessário, mas não tenha ilusão nenhuma com ele. Que Deus esteja com vocês todos nesses momentos difíceis que estamos passando e se fundamentem cada vez mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e boa semana.